Olá, alunos do nono ano. Há poucos nós tivemos o nosso momento da pós-aula, né, onde eu estive fazendo a correção com vocês dos exercícios relacionados ali à parte da questão do câncer, né, a questão do tratamento daquele texto. E agora nós daremos início a um conteúdo novo, que é relacionado então à parte de núcleo celular e de material genético, né, relacionado com a parte da célula. Então nós vamos começar de uma forma mais geral e depois a gente vai entrando, né, nas próximas aulas em conteúdos mais específicos. Mas é extremamente importante que vocês entendam os conceitos gerais para que vocês possam depois entender os pontos mais específicos dessa matéria, porque ela não é tão fácil assim. E caso fique alguma dúvida, né, vocês podem estar entrando em contato comigo que eu vou estar ajudando, vou estar auxiliando cada um de vocês, ok? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então primeiro nós iremos falar a respeito do núcleo celular. Então eu vou fazer começando falando de maneira geral dele e depois a gente fala mais especificamente do material genético, certo? Então nós temos aqui uma visão geral de uma célula eucarionte. Vocês já estudaram célula eucarionte no 8º ano. Célula eucarionte, para quem não lembra, é aquela célula complexa, que ela tem, então, muitas organelas, aqui tem o nome de várias, e ela tem o núcleo. E nós vamos dar um enfoque na aula de hoje para essa região aqui, que é a região do núcleo. Vocês não vão ter que saber agora organela, a função de organela, nada disso. Nós vamos dar um enfoque aqui para essa parte, então, relacionada ao núcleo celular, certo? Lembrando que vocês já tiveram uma visão referente a esse conteúdo, uma visão geral, lá no 8º ano, no primeiro bimestre. E foi eu que trabalhei esse conteúdo com vocês. Eu espero que vocês lembrem ainda um pouquinho sobre ele, certo? Então, nós vamos ter aqui que o núcleo é a estrutura na qual, né, o material genético, a maior parte do material genético, que é o DNA, fica guardado, ele fica armazenado. E esse material genético, para quem não lembra, é ele que está carregando todas as nossas características. Então, nós só somos do jeito que nós somos devido ao material genético de cada um. Então, ele determina características como cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, o aspecto. Então, também a parte de doença, se for uma doença genética. Então, todas as nossas características, não só do ser humano, mas como também de qualquer outro ser vivo, está guardada, né, nesse material genético. E no caso, aí, como a gente está trabalhando o núcleo, né, no caso do ser humano, esse material genético, então, ele fica guardado dentro do núcleo celular. E o núcleo vai ficar dentro da célula. Só relembrando, eu sempre digo assim, imaginem uma fábrica de chocolate, por exemplo. Então, a fábrica de chocolate ela vai ter vários setores, concordam? Então, vai ter um setor para trabalhar ali com a matéria-prima, vai ter um setor que vai estar, então, trabalhando com a adição de produtos químicos para a formação do chocolate, vai ter a parte da embalagem, né? Então, são vários setores até o chocolate chegar lá no supermercado e a gente comprar. A célula funciona da mesma forma. Então, ela tem vários setores, né, que são as organelas que estão formando ela. Cada organela vai ter a sua função. E quem está controlando todas essas funções? Quem está controlando toda essa célula vai ser esse núcleo. Então, ele seria o setor ali administrativo da célula. E dentro dele, então, como eu falei, está guardado o material genético. Então, nós temos algumas estruturas básicas que vão estar formando esse núcleo celular. Então, nós vamos ter o envelope nuclear, também chamado de carioteca, é o que está representado aqui no meu desenho em amarelo. Seria, então, a membrana, né, que está revestindo o meu núcleo. Nucleoplasma é a parte líquida do núcleo, né? Então, é essa região aqui que está representada com esse roxinho mais claro dentro aqui do meu núcleo.
E nós vamos ter também a região aqui do nucleolo, né, que a gente vai estar falando a respeito dele posteriormente, que é onde vai acontecer a síntese de proteínas, que fica, então, dentro do meu núcleo, que aqui está representado com essa coloração roxa aqui mais escura. Lembrando que nós ainda vamos ter o material genético, né, que é o DNA propriamente dito, e nós temos, para fazer a comunicação do citoplasma com o núcleo, nós vamos ter a região aqui, nessa membrana chamada de carioteca, dos poros. Então, esses poros vão ser buraquinhos, né, por onde existe, como se fossem portinhas, por onde existe uma comunicação entre o núcleo e a célula propriamente dita, a parte do citoplasma, que é onde estão as organelas. Então, falando em relação à função, em relação à estrutura de cada um dos componentes, então o envoltório nuclear, né, a carioteca, que no desenho estava representada em amarelo, ela é formada por duas membranas e ela separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Então, ela está fazendo essa divisão. É como, vou fazer uma comparação grotesca, é como se fosse a região de dentro da sua casa, o núcleo, daí tem a parede, né, que forma a casa, e do lado de fora fosse a região onde está o citoplasma. E a parede, então, funcionaria como a carioteca, a membrana aí que está separando o lado de dentro e o lado de fora. Como eu falei para vocês, existe uma comunicação de dentro e fora que é através desses poros. E eles vão permitir que substâncias entrem e saiam do núcleo. Isso é extremamente importante porque algumas proteínas, por exemplo, precisam sair para desempenhar as suas funções. O nucleoplasma é a região líquida, né? Então é uma solução aquosa, né? Aquosa ali de água, que contém várias proteínas que são necessárias, né, para que o núcleo realize suas funções. Vale lembrar, eu falei bastante sobre isso no ano passado, que nós não estamos falando da proteína da carne, tá? Aquela proteína que a gente adquire via alimentação. Apesar de ter o mesmo nome, são proteínas diferentes. Ambas são essenciais, mas a função é diferente. Então, nós temos a proteína que vem da alimentação, do consumo de carnes, por exemplo, e nós temos essas proteínas que são produzidas pela própria célula nessa região aí do núcleo. Então, as funções, apesar do mesmo nome, as funções são diferentes, ok? Depois nós vamos ter o nucleolo, então, ele é uma estrutura com formato esférico, né? Não possui membranas, lembrando que ele está dentro do núcleo, e ele é constituído por proteínas e por RNA. Esse RNA, nós vamos comentar sobre ele daqui a pouquinho. Ele é como se você pegasse a fita do DNA e fizesse uma leitura dela para formar o RNA. Mas a gente comenta sobre isso daqui a pouco. Nessa região onde está o nucleolo, né, nós temos uma estrutura que vocês estudaram ano passado, chamada de ribossomo. E são esses ribossomos que vão estar, então, produzindo proteínas. Volto a frisar que não é proteína alimentar, é a proteína que a célula produz através dessa estrutura, né, chamada de ribossomo. E nós vamos ter também o material genético propriamente dito, né, o DNA, que ele contém todas as nossas informações, todas as nossas características, que são chamadas de características hereditárias. E geralmente, né, quando a gente vai ter filhos, parte dessas características são transmitidas ali para o bebê. Então, o bebê herda um pouco das características do pai e um pouco das características da mãe. Tanto é que geralmente ficam com alguns traços, né, visualmente falando, que podem lembrar mais o pai, lembrar mais a mãe. Cor da pele, o aspecto, cor dos olhos, o cabelo. Então, existem esse grau de parentesco por conta desse material genético, desse DNA que é transmitido aí, herdado do pai para os filhos. Então aqui eu coloquei, né, novamente, isso aqui é uma célula animal, lembrando que tem a célula vegetal, nós temos a célula da bactéria também, né, que é procarionte, mas que não vem ao caso agora. Então nós temos aqui, esqueçam esse monte de organelas e foquem aqui só na região do meu núcleo, que está em roxo. Então nós vamos ter, como a gente já viu,
a carioteca, né, que é a membrana, que está separando, então, o lado de dentro do núcleo com o lado de fora aqui, que é a região do citoplasma que está com esse amarelinho meio apagado. Nós vamos ter também a região do nucleoplasma, né, que é essa parte aqui interna, que seria a parte líquida. Nós vamos ter o nucleolo, que aqui está em amarelo, né, que tem formato esférico. E nós temos também o DNA propriamente dito, ok? Lembrando que nós temos os ribossomos também, que eles podem estar dentro do núcleo, mas também vai ter ribossomos do lado de fora, que eles estão, então, fazendo a produção, a síntese, né, que é o nome mais certo, de proteínas, ok? Agora, a gente vai falar, então, um pouquinho a respeito do material genético, né, que é o DNA e também os genes. Conteúdo aí bastante simples. Então, nós temos ali que o material genético de todos os seres vivos é o DNA. Vou até falar agora rapidamente, né, em relação ao coronavírus. Então, os vírus, né, recentemente, eles entraram aí como classificação como seres vivos. Eles não pertencem a nenhum reino, são estudados à parte, mas são considerados seres vivos. E eles apresentam aí material genético. E através do material genético, que pode ser DNA ou RNA, o que os cientistas estão trabalhando. Então, eles estão codificando esse material genético, né, para conseguir desenvolver o tratamento da doença, para descobrir como ela age no corpo, para poder fazer uma vacina que seja eficaz. Então, é através desse material genético, desses vírus, que os cientistas estão trabalhando. Então, como eu falei, ele contém todas as informações hereditárias, né, de qualquer ser vivo, desde uma bactéria até um elefante. E através dele, então, o corpo produz proteínas que são essenciais. Proteínas, então, produzidas não via alimentar, ok? E daí nós temos que o DNA ele vai ser constituído por estruturas chamadas de nucleotídeos. Aqui é um izinho, não é um E, tá? É nucleotídeos. E existem 4 tipos de nucleotídeos diferentes relacionados ao DNA. Então, nós vamos ter a adenina, que a gente está representando com a letra A guanina, que a gente está representando com a letra G, a citosina, que a gente representa com a letra C, e a timina, que a gente representa com a letra T. Guardem bem que essas 4 bases nitrogenadas, né, esses 4 nucleotídeos, são do DNA. Quando a gente falar do RNA, vai ter uma leve diferença, ok? E o que acontece? Então, nós temos aqui, esqueçam essa parte química do desenho, vocês vão ter química só a partir do primeiro ano, né? Um pouquinho complicado. E foquem aqui nessa fitinha que está em verde. Então, nós temos aqui a fita de DNA. Ah, professor, como que eu sei que a fita é de DNA? Porque são 2 fitas que estão entrelaçadas. A gente diz que elas estão em dupla hélice. Reparem aqui que essas fitas em verde, elas estão fazendo um entrelaçamento uma com a outra. E nós vamos ter coloridinho aqui, ó, representado então pelas letrinhas, as bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina e citosina. E reparem que uma base se encaixa com outra. Só que não vai ser qualquer base que vai se encaixar ali de qualquer forma. Existe uma regra. Então, nós vamos ter que a citosina, ela sempre vai se ligar com a guanina. Então, citosina, guanina, citosina. Sempre obedecendo essa regra. Citosina ligando com a guanina ligando com a citosina. E a adenina, ela vai se ligar com a timina. Ou a timina se ligando com a adenina. Mas tem que seguir essa regra, tá? Não tem como, por exemplo, a adenina se ligar com a guanina. Isso não pode acontecer. Não é uma codificação correta. Então, sempre vai obedecer essa regra. E daí eu coloquei aqui mostrando para vocês. Então, como eu falei, né, o DNA são 2 fitas e ele fica em dupla hélice. A gente chama de formato helicoidal. E a adenina, então, vai estar se ligando com a timina e a citosina com a guanina. Vocês não podem esquecer essa informação, tá?
adenina, timina, guanina, citosina, certo? E daí nós vamos ter aqui regiões do DNA que a gente chama de genes. Então, o que acontece? A fita de DNA ela é extremamente grande, todas as células vão apresentar, mas nem toda a fita, nem todos aqueles nucleotídeos em ordens específicas servem para produzir algum tipo de informação. As regiões do DNA que servem como molde para a produção de algum tipo de informação, nós chamamos de genes. Então, esses genes, eles vão servir de base para formar a molécula de RNA, e esse RNA serve de base para formar uma proteína. Reparem que é uma escadinha. O DNA está servindo de base para formar a molécula de RNA, e o RNA está servindo de base para formar uma proteína, ok? Seguindo sempre essa regra. DNA, RNA, proteína. Daí eu coloquei aqui as diferenças entre o DNA e o RNA que eu vou cobrar na lista de exercícios de vocês. O RNA é formado também por nucleotídeos, só que ele é uma fita única. O DNA era uma fita dupla que estava em dupla hélice. O RNA é uma única fita. Essa é a primeira diferença. E os nucleotídeos do RNA, nós temos uma diferença na timina. O DNA tinha timina, o RNA não tem a timina. No lugar da timina, nós temos um nucleotídeo chamado de uracila, que é representado aqui pela letra U. Então, o DNA tem timina, o RNA tem uracila, ok? Então, essas são as duas diferenças. O DNA tem uma fita dupla, o RNA uma fita simples. O DNA tem timina, o RNA tem no lugar da timina a uracila. Fechando a nossa aula, nós temos o que a gente chama de diferenciação celular. Então, para formar o bebê, lembrem lá, né, teve matéria também do ano passado que eu trabalhei bastante aí com vocês. Lembra que tem, então, a relação, falando do ser humano, tá? Tem a relação sexual, o homem entra liberando o espermatozoide, a mulher entra liberando o óvulo. O espermatozoide vai se encontrar com o óvulo, vai fecundar. Quando fecunda, forma o zigoto. E esse zigoto, então, vai dar origem ali ao embriãozinho. O que acontece? De uma célula, né, começa várias divisões celulares, formando várias outras, porque o organismo precisa crescer. E durante essas divisões celulares, né, nós vamos ter a diferenciação de uma célula para outra, que vai estar formando, então, diferentes órgãos e diferentes tecidos. Mas começou lá a partir do zigoto. E todas as células do nosso corpo, elas vão ter o mesmo material genético. Porém, cada uma vai ter genes específicos que estão ativos e que desempenham determinada função. Então, apesar de ser o mesmo material genético, né, em todas, cada uma das nossas células tem uma parte só que está ativa, que é a parte relacionada com a função que ela precisa ou que ela deve aí desenvolver, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? É só uma parte introdutória. Então, nós falamos um pouquinho a respeito do núcleo, né? E falamos também a respeito um pouquinho do material genético. Caso fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no meu particular, que eu vou estar atendendo a cada um. E, do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.